Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Primeiro agradecer o convite, tá bom? Todos os irmãos, quero agradecer em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Atos capítulo 12. Atos dos Apóstolos. Eu quero falar um pouquinho com você a respeito de colaborando com o céu. Nós vamos pensar um pouquinho a respeito dessa interatividade que nós precisamos ter com o céu, para que algo na terra aconteça. Amém? Atos capítulo 12, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 10. Diz assim: Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado, a ilharga, a coxa de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Amém? Em toda a Bíblia, você vai ver que a sua relação com Deus, ela é uma relação interativa. Como assim? Uma relação interativa. E nós temos vários exemplos na Bíblia sobre isso. Ela é uma relação interativa, ela não é unilateral, não é somente Deus agindo. Eu sei que a gente acostumou a cantar algumas músicas e alguns autores, até de sucesso no Brasil, cantavam assim: Deus fará tudo por você. Mas se nós jogarmos essas letras para a Bíblia, você vai ver que na realidade Deus não faz tudo por você. Que é isso, pastor? Você está desanimando a gente? Não, só estou te trazendo para a realidade da Bíblia, onde a Bíblia, Deus quer que você interaja com Ele. Essa interação precisa acontecer. Quer ver alguns exemplos? Por exemplo, o tanque de Betesda, o paralítico no tanque de Betesda. O anjo ia lá, movimentava a água, mas o cara tinha que interagir com o anjo. O tempo todo a Bíblia vai mostrando isso. Por exemplo, Ezequiel 47. O anjo mede, mede 500 metros e o Ezequiel tem que interagir. À medida que o Ezequiel vai interagindo, ele vai se aprofundando, mas a interação precisa acontecer. Não é somente Deus fazendo. Por exemplo, Moisés diante da sarça. Em Êxodo capítulo 3, Moisés diante da sarça, a sarça está se queimando, e a Bíblia diz que o Moisés fala com ele mesmo: eu vou até lá. Olha a interação acontecendo. O tempo todo a Bíblia vai mostrando isso. Por exemplo, em Êxodo capítulo 2, verso 23, a Bíblia diz que o povo de Israel já estava exausto de tanta escravidão, cansado e debaixo da escravidão do Egito. Mas interessante que a Bíblia vai dizer que eles oraram ao Senhor. Pastor, quantas pessoas oraram ao Senhor?
A Bíblia vai dizer que 600 mil homens, presta atenção, 600 mil homens saíram do Egito. Alguns estudiosos dizem que nós temos ali saindo do Egito 3 milhões de pessoas. Pensa num movimento de oração de 3 milhões de gente. 3 milhões de gente levantando um clamor ao Senhor, interagindo com o céu. Pastor, em que momento essa interação acontece? Em Êxodo capítulo 3, a partir do verso 7, Deus diz a Moisés: eu desci, olha a interação, eu desci para livrar o povo. Sempre haverá. Mas por quê, pastor? Porque o mundo espiritual é movido, presta atenção nisso, o mundo espiritual é movido de interatividade. Não é somente Deus quem faz, você precisa se corresponder com Ele. Tá, vamos ver isso no texto de Atos que nós acabamos de ler. O contexto de Atos é o seguinte: a igreja vem sofrendo desde Atos capítulo 4, a igreja vem sofrendo uma série de perseguições. A igreja vem sofrendo uma série de avanços contra ela, um embate contra ela. Por exemplo, em Atos capítulo 4, os apóstolos são presos. Em Atos capítulo 7, Estevão é assassinado. Atos 9, Paulo vai para Samaria para perseguir cristão. O tempo todo, a igreja está sendo perseguida. Mas engraçado, mesmo no meio de tanta perseguição, a igreja vem experimentando um mover sobrenatural, um mover tremendo, glorioso de Deus, mesmo no meio da perseguição. Por quê? Porque há uma interatividade da igreja. No mesmo Atos capítulo 4, quando os apóstolos são presos, a Bíblia diz que Deus liberta esses homens de forma sobrenatural. No mesmo Atos capítulo 5, há milagres extraordinários. A Bíblia diz que milagres e prodígios são feitos pelos apóstolos. No Atos capítulo 7, o povo sai fugido por causa da perseguição de Estevão. Mas em Atos capítulo 11, a Bíblia diz que estes que saíram fugidos por causa da perseguição de Estevão, a mão do Senhor está com eles. Há uma interatividade o tempo todo, eles estão se correspondendo com Deus. Pastor, o que isso mostra para a gente? Que o céu está se movendo pela igreja. Não, você não escutou. O céu está se movendo pela igreja. Mas eu não estou vendo. Mas quem disse que você precisa ver? A Bíblia nunca diz que eu preciso ver, a Bíblia diz que eu preciso é crer. Essa interatividade está acontecendo o tempo todo. Deus está agindo a favor do seu povo. Agora, preste atenção no texto que nós lemos em Atos 12. No versículo 1, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Olha a perseguição continuando. Fazendo passar o fio de espada Tiago, irmão de João. Preste atenção nisso. A igreja já teve Estevão no capítulo 7 assassinado. Agora aqui, Pedro é preso e o Tiago é assassinado. No versículo 3 a Bíblia diz: vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Verso 4, tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, 16 soldados para vigiar um homem. Pedro é encarcerado e espera a execução, vigiado por 16 soldados. Presta atenção aqui. Pastor, o senhor diz que tem que haver interatividade. E nós lemos que Pedro daqui a pouco vai ser liberto. O verso 11 diz que ele é liberto da prisão, de forma extraordinária. Onde é que está a interatividade aqui? Presta atenção em algumas coisas. Primeiro, mesmo a libertação de Pedro sendo uma ação de Deus, ela não é uma ação unilateral. Ela teve colaboração. Olha o versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Escute, Pedro é liberto da prisão, mas há um povo interagindo com Deus a favor desse camarada. Presta atenção, a igreja está orando, a igreja fez parte da colaboração do movimento de Deus. Deus está se movimentando na terra, mas a igreja não está de braços cruzados, ela está fazendo alguma coisa, está se movimentando. Eu acho engraçado que alguns de nós tomamos uma posição tipo a segunda parte do hino nacional brasileiro.
Já viu a segunda parte do hino nacional brasileiro? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Não, deixa Deus fazer. Eu quero que Deus faça. Não, querido, você tem que interagir com Ele. O anjo está movimentando as águas, você tem que entrar nela. O anjo está entrando nas águas, o Ezequiel diz, e ele diz, vem Ezequiel, vem para dentro, pula para dentro, vamos embora. Deus está dizendo, vamos embora, entra no movimento, o céu está o tempo todo se movimentando, você precisa entrar no movimento dele. Agora, olha algumas características dessa oração da igreja. Primeiro, veja que a oração da igreja é incessante, diz o verso 5, que ela é intensa, ela é contínua, incessante. Segunda característica dessa oração da igreja, veja que a oração tem um alvo específico. Qual é o alvo específico? O Senhor Pedro. Pastor, onde é que essa oração, onde é que esse movimento está acontecendo? Lá na casa da Dona Maria. O versículo 12 diz que quando Pedro sai da prisão, ele vai para a casa da Maria, mãe de João Marcos, e lá tem a igreja está orando, uma célula está orando, e essa oração move a mão de Deus e liberta Pedro da prisão. Olha a interatividade. Preste atenção, querido. Não é uma ação unilateral de Deus, você precisa entrar no movimento, você precisa colaborar com isso. Deus está se movendo o tempo todo, Deus está se movendo. Isaías capítulo 43, verso 13, texto que nós conhecemos muito de cor e salteado. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? João capítulo 5, verso 17, Jesus diz assim, o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. O céu está o tempo todo se movendo. Eu preciso entrar nessa interatividade. Eu preciso dizer, Senhor, o que é que eu vou fazer hoje? Onde está o seu mover? Eu quero entrar no fluxo. E detalhe, presta atenção, se você fizer as coisas com as suas próprias mãos, você vai até avançar. Mas se você entrar no fluxo do céu, as coisas vão começar a acontecer de uma forma sobrenatural. O tempo todo Deus nos mostra isso. Agora presta atenção, segundo lugar, a terra precisa se alinhar ao mover do céu. Aqui na prisão de Pedro, o céu está se movendo. Pastor, onde que o céu está se movendo? Olha o verso 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo, e uma luz iluminou a prisão. Olha o céu se movendo a favor da igreja. A igreja está orando, o céu está se movendo, mas presta atenção. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Verso 8 diz assim, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Verso 9 diz, então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Aí o verso 10 termina, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu, presta atenção nessa palavra, automaticamente. E você pensa que portão com controle remoto é dos dias de hoje. Você pensa que portão com controle remoto é de agora. Não é nada, irmão. Agora presta atenção. Saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se ausentou dele. Presta atenção aqui. No verso 7, 8, nós temos 3 ordens do anjo para Pedro. Verso 7, o anjo diz assim, levanta-te depressa. No verso 8, o anjo diz assim, cinge-te e calça as sandálias. Ainda no verso 8, a terceira ordem, põe a capa e segue-me. Está vendo que há um direcionamento claro e nítido? Está vendo como há uma direção nítida para Pedro? O anjo diz, levanta-te depressa. O anjo diz, cinge e calça as sandálias. O anjo diz, põe a capa e me segue. Não tem nada que interpretar, não tem nada difícil nessas ordens. O anjo está sendo claro, a ordem é clara, a direção é clara. Ele está dizendo, olha, levanta, olha, cinge, olha, põe a capa e me segue. Agora, esse é o mover do céu. Olha o que Pedro faz, verso 8, a Bíblia diz assim, assim
Ele o fez. Há uma correspondência. Há uma correspondência. O anjo está dizendo, faz isso, faz isso, faz isso. O céu está dando uma direção. O céu está dizendo, é aqui, o caminho é esse aqui. Essa é a direção. Aí o que o Pedro faz? O verso 8 diz, assim ele o fez. O verso 9 inicia dizendo assim, então saindo o seguia. Você está percebendo que há uma interação entre Pedro e o anjo? Você está percebendo que o céu se move e espera que Pedro o faça? Deus não vai fazer tudo, Deus quer que você se mova. Deus diz, olha, eu vou até você. Tiago capítulo 4, verso 8. Tiago 4, 8 diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Olha a interação. Deus diz, chegue até mim, eu vou chegar até você. Nós precisamos caminhar o mesmo caminho, um em direção ao outro. Essa interatividade acontece o tempo todo, gente. A libertação dele não aconteceu de forma unilateral. Então como foi? Foi um esforço em conjunto. Você pode chamar de sinergia. Há um esforço em conjunto. O anjo faz a parte e Pedro corresponde. O céu responde, mas a terra precisa interagir. Há algum milagre que você busca? Há alguma ação sobrenatural que você busca de Deus? Interaja com Ele hoje. Interaja. Eu tenho certeza que você teria muitos outros lugares para ir, mas você veio, interaja com Ele hoje. Você que está aqui, você que está em casa, interaja com Deus hoje. Ele não está limitado a esse templo, Ele não está limitado a esse espaço, mas interaja com Ele, aproveite essa oportunidade, aproveite isso, interaja com Ele agora. Escute isso. Pastor, essa interação é tão importante assim? Ela pode definir a sua vida. Ela pode definir lugares onde Deus quer colocar você. Quer ver alguns exemplos? A Bíblia fala em Marcos capítulo 10, de um cego chamado Bartimeu. Esse cara já vive anos na beira da estrada, mendigando. Aí quando a Bíblia diz que Jesus está passando por Jericó, ele ouve falar de Jesus. O engraçado é que ele vai fazer algumas coisas. A Bíblia diz que primeiro ele vai clamar. Segundo, a Bíblia mostra que ele vai perseverar, mesmo diante das falas contrárias, ele vai continuar clamando, ele vai continuar insistindo. Mas sabe o que me chama a atenção no Bartimeu? O que me chama a atenção no Bartimeu não é só o clamor dele, não é só a perseverança dele. O que me chama a atenção no Bartimeu é a oportunidade que ele descobre naquele momento. Ah, por que oportunidade? Não está nem escrita essa palavra lá, oportunidade. Não está, mas você percebe ela. Porque depois que Jesus cura Bartimeu, me diga, quando é que Jesus volta em Jericó? Ele nunca mais pisa em Jericó. Por quê? De Marcos capítulo 10 até Marcos 16, Jesus vai para a cruz. Jesus está indo para Jerusalém, de lá ele vai ser condenado, morto, vai ressuscitar. Ele nunca mais, você não tem um registro bíblico, nem histórico, que Jesus pisou em Jericó de novo. Ele não voltou em Jericó. Agora imagine você, se o Bartimeu não aproveita aquela oportunidade, se aquele foi o momento do Bartimeu, aquele foi o momento, se ele não interage com Jesus, preste atenção, a seriedade de você nesse momento, aproveitar, bom, já que eu estou num culto de terça-feira, eu vou me envolver, eu vou cair nessas águas, eu vou entrar no mover de Deus, eu vou me corresponder com Ele, e que se dane os outros, eu vou buscar o Senhor. Tem gente que perde as oportunidades, vai passando, não, amanhã, deixa para amanhã, você sabe que dia de amanhã? Se Jesus disse, você não sabe o dia de amanhã, aproveita agora. Se o Bartimeu não aproveita, irmão, a vida dele foi mudada porque ele interagiu. A vida dele foi mudada porque ele interagiu. Quer ver uma outra coisa nesse texto de Atos? Esse texto de Atos, em terceiro lugar, me ensina que quando Pedro se alinha ao movimento do anjo, tudo o que ele precisava para a libertação dele, foi acontecendo de forma automática. De novo, em terceiro lugar,
quando Pedro se alinha, quando Pedro começa a se mover junto com o anjo, em interatividade com o céu, tudo o que ele precisava para a libertação dele foi acontecendo. Olha o que diz o verso 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela. São quantos soldados mesmo? 16 soldados. Qual soldado que viu ele? Nenhum deles. Olha as coisas acontecendo. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Qual a força que Pedro usou aqui? Nenhuma. O que o Pedro teve que fazer? Levanta, põe a sua capa e me segue. Interage comigo. Interage comigo. Faz aquilo que cabe a você fazer. Não precisa fazer o que eu... Irmão, presta atenção. Faz aquilo que cabe a você fazer. Presta atenção. Jesus está na porta do túmulo de Lázaro. Jesus poderia ter tirado a pedra? Sim ou não? Sim. Mas o que ele faz? Tirem a pedra. Por que, Jesus? Tirar a pedra é com você. Ressuscitar o morto é comigo. Fazer o possível é com você. O impossível deixa que eu faço. Eu ainda sou o Senhor da história. Eu ainda domino sobre toda a terra. Aquilo que cabe a você, faça você. Interage com o Senhor, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Nenhum dos soldados o viu sair. E todos os portões se abriram automaticamente. Você está vendo que a interação precisa fazer parte? Você precisa interagir com o Senhor. O céu está se movendo, pastor, o tempo todo. O céu está se movendo o tempo todo. O tempo todo. Você está no seu trabalho, o céu está se movendo. O tempo todo, o mundo espiritual está se movendo o tempo todo. Presta atenção, o céu está se movendo o tempo todo, o Espírito Santo está movendo o tempo todo. A interação com Ele precisa existir o tempo todo. Por que você acha que o apóstolo Paulo diz, orando em todo tempo? Espera aí, Paulo, você está doido? Como é que eu vou orar em todo tempo? Você está vendo que ele está dizendo, tenha essa interação o tempo todo. Por quê? Porque o céu está se movendo o tempo todo. Pastor, o que eu faço? Entra no fluxo. Entra no fluxo. Entra no fluxo. Ele está fluindo. O rio está fluindo. Josué se alinha ao mover do céu e derrotou Jericó. Vários exemplos. Davi se alinhou ao movimento do céu e derrotou os inimigos. Você vai ver na história de Davi, o tempo todo, Davi para tudo, vai orar ao Senhor, vai esperar a voz do Senhor, o Senhor dá uma direção, Davi faz o que o Senhor diz. Está vendo? Interação o tempo todo, o tempo todo. A interatividade precisa acontecer. Nós, querido, presta atenção, nós precisamos entender. Deus espera que você interaja com Ele. Não é só sentar e assistir um culto, uma boa pregação. Mas é chegar e dizer, olha, eu vou interagir com o céu. Eu vou ver o céu se mover a meu favor. Experimente interagir com Deus no culto. Experimente interagir com Ele na sua casa. Experimente interagir com Ele no seu trabalho. Experimente interagir com Ele o tempo todo. Tem um pastor amigo meu, de muitos anos, um dia ele chegou para mim e falou, Márcio, depois que eu ministrei uma palavra dessa na igreja dele, ele disse, Márcio, isso é coisa de doido mesmo, porque quando eu estava indo de Porciúncula lá na atividade, quem já fez aquele trajeto ali sabe que tem muita curva, e ele disse que estava lá, ele, a esposa e o filho atrás, e ele disse, olha, eu estava lá interagindo com Deus, orando, fazendo aquilo que você ensinou para a gente lá, e de repente o Espírito Santo diz, encoste o carro agora. O carro dele era um Fiat Uno, e ele encostou o carro, e na mesma hora tem uma curva chegando em atividade, e ele diz que 1 segundo, 2 segundos depois veio um caminhão na contramão, o caminhão ia pegar ele de frente. O
caminhão passou do lado dele. Ele disse: olha, se eu não tivesse interagido com o Senhor, eu não teria ouvido o Espírito Santo. Interaja com o Senhor. Ele pode mudar a sua vida de um momento para o outro. A libertação de Pedro aconteceu de forma interativa. O tempo todo Deus nos chama a interagir com Ele. O tempo todo Deus diz. Aliás, o próprio profeta Amós capítulo 3, verso 3 diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo. Entre em acordo com o Senhor. Interaja com Ele. Senhor, qual é a minha parte? O que da minha parte eu preciso fazer? Bom, o impossível deixa com Ele. Aquilo que está além das suas forças, deixa com Ele. Aquilo que está além das suas capacidades, deixa com Ele. Mas aquilo que pode fazer, você pode fazer, faça você. Você pode tocar nas águas? Posso, pastor. Por quê? Porque abrir o mar é com Ele. Você pode tirar a pedra? Posso. Então, por quê? Ressuscitar o morto é com Ele. Fazer um milagre é com Ele. Você pode cair nas águas quando elas são movimentadas? Posso. Então, deixa que a cura é com Ele, o milagre é com Ele, o mover é com Ele. O que é que eu preciso? Eu preciso interagir. Você pode se colocar de pé no nome de Jesus. Aleluias. 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 Feche os seus olhos. Não espere nada de mim. Comece a interagir com o Senhor. Comece a adorá-lo. Josafá enfrenta um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele está no governo, ele está no reino, ele domina, ele é o rei. E de repente ele recebe uma notícia dizendo: olha, 3 nações, 3 inimigos vêm contra você. Ele começa a interagir com Deus, ele chama a nação toda para orar, ele chama a nação toda para buscar o Senhor. Eles começam a buscar o Senhor. Na oração dele, ele diz assim: Senhor, em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, para mim, vencer esses inimigos é impossível. Para mim, ultrapassar essa porta é impossível. Talvez você está aqui dizendo: Senhor, entrar por essa porta é impossível para mim. Ultrapassar os limites, essa situação para mim é impossível. Voltar para casa e encontrar as coisas lá em casa para mim é impossível. Viver essa tristeza, essa angústia que eu já estou vivendo há anos, para mim é impossível. Mas o Senhor diz para Josafá: nessa peleja não tereis de pelejar, ficai parados, observai, porque o Senhor trouxe livramento. O Senhor trouxe livramento. Oh, interage com Ele. Interage com Ele, feche os seus olhos, interage com Ele, vamos. O céu está se movendo, querido. O céu está se movendo o tempo todo. A Bíblia mostra isso, gente. O tempo todo a Bíblia mostra isso. João 4, um centurião chega até Jesus dizendo: olha, o meu filho está doente. Jesus está em Caná da Galileia, o filho do centurião está lá em Cafarnaum. Jesus não foi lá botar um óleo, Jesus não foi lá estender um manto, Jesus não foi lá botar um punhado de sal. Jesus apenas virou para o camarada e disse assim: pode voltar para sua casa, o teu filho está vivo. Diz a Bíblia que o homem creu na palavra de Jesus. Olha a interação. E ele volta. Quando ele volta, no outro dia que ele chega em casa, ele encontra o filho dele vivo, restaurado, completamente curado. E aí ele vai perguntar para os servos, para o pessoal da casa: mas em que momento esse menino ficou curado? Aí eles falaram o horário. Ele falou: mas peraí, é justamente nesse horário que aquele homem lá em Caná da Galileia falou que o meu filho estava vivo. Quando ele interagiu com Jesus, o milagre aconteceu. Deus te trouxe aqui para interagir com Ele.
O Espírito Santo não é uma força ativa, como diz algumas religiões por aí. O Espírito Santo não é uma energia, como alguns dizem por aí. O Espírito Santo é uma pessoa. Interage com Ele. Show! Interage com Ele. Eu quero, em nome de Jesus, eu já estou aqui, eu já estou no altar. Se você quiser, vem para cá. Vamos interagir com Ele.